no episódio anterior. Do silêncio brotou a ordem, das trevas a luz, e no barro Deus selou sua imagem. Adão, o primeiro olhar humano a ver a eternidade. A criação se completou em harmonia sagrada, e Deus descansou. Mas no coração do Éden, um sussurro aguardava. Entre folhas, um limite. Entre frutos, uma escolha. E assim, mesmo entre paz e plenitude, a provação se aproximava. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a oriente da criação, onde os ventos falam em silêncio e cada folha guarda um segredo. Ali pôs o homem que formara, para que o cultivasse com mãos santas e o guardasse com olhos puros. E no meio do jardim fez brotar 2 árvores. Uma era a vida, a outra o conhecimento do bem e do mal. E falou o Eterno ao homem: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o céu silenciou após a palavra, pois ali selou-se o primeiro pacto e o primeiro limite. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. E fez o homem cair em profundo sono. E enquanto dormia, o Eterno tomou de sua costela e com ela teceu carne, forma e beleza. E despertando, Adão viu, não barro, mas espelho, e chamou-a mulher, pois dela fluiu o começo de toda a aliança. Mas entre as raízes e os ramos, alguém observava. Aquele anjo caído se transforma em uma serpente, mais astuta que todas as criaturas do campo. Seu olhar era sombra, sua voz mel e veneno. Ela esperou o instante em que o silêncio se alonga e falou à mulher: é verdade que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente replicou: certamente não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E naquele instante o fruto brilhou além da palavra. E o coração da mulher tremeu, não de medo, mas de desejo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu. E deu também ao homem, que estava com ela, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e viram que estavam nus. A luz não os cobria mais. A inocência havia partido. E onde havia glória, agora havia vergonha. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao cair da tarde. E o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi.
E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizestes? E a mulher respondeu: A serpente, ela me enganou, então eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, maldita serás entre todos os animais. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E ao homem disse o Senhor: Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos te produzirá. E do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes ao pó, porque dele foste tomado. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então os lançou do jardim do Éden, para lavrar a terra. E ao oriente do jardim colocou querubins, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. E fora do jardim, a terra gemeu. E no meio do pó e da ira, levantou-se um altar, e sobre ele caiu o primeiro sangue. E assim, por uma escolha, o mundo conheceu a separação. Mas no eco da dor, a promessa não se calou. A queda não foi o fim, mas o início de uma busca que atravessa gerações. Pois onde o juízo passou, nasceu o clamor por redenção. E ainda hoje, a escolha permanece diante de ti. Se esta história tocou tua alma, mostra que ainda há quem ouve o sussurro do Éden. Curta este vídeo, comente, a promessa ainda vive. E compartilhe esta mensagem com quem precisa lembrar que a luz jamais deixou de brilhar. Inscreva-se agora. O próximo capítulo será escrito com lágrimas de sangue.